Olá, olá, estamos aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre licitação pública. É isso mesmo, nós vamos falar sobre a Lei 14.133 de 2021. O que essa lei diz? Ela vai dar o direcionamento, tá? Para que a gente alcance êxito numa licitação. E como a gente está tendo muita dúvida no setor contábil, né? A área de licitações, os empresários também. Então a gente está trazendo esse vídeo aqui para facilitar um pouquinho a vida de vocês. No nosso caso aqui, a gente conta sempre com a ajuda do nosso professor Carlos Augusto. Isso, ele nos acompanha, ele já foi do Ministério Público, então ele sabe muito bem do que está falando quando fala de licitação pública. Então, sempre que a gente pede a gente tem alguma dúvida, algum direcionamento, a gente conta com ele. Onde você pode encontrá-lo? Ele está no nosso site, ele faz parte, né, do nosso métier, do nosso grupo de profissionais. Ele está lá dentro e sempre precisando, pode contar com ele, tá bom? Então, voltando aqui à parte que a gente estava falando sobre a licitação. Então, nós vamos direto, né? A gente não é de esticar muito, nós vamos direto aos pontos que seriam: como é que eu faço a questão documental da habilitação jurídica? O que eu preciso, né? Quais os documentos necessários para que a gente comece a pensar em licitação pública? Primeiro, eu tenho que ter uma empresa registrada. Isso. Então, eu tenho que ter o cartão de CNPJ, o contrato social, tá? E a inscrição municipal ou estadual, né? Dependendo da área. Se for serviço, é a municipal. Se for comércio, é a estadual. No caso, a gente fala aqui de Brasília, então Brasília tem uma inscrição somente, porque aqui nós somos um distrito. Então, essa inscrição que aqui é chamada de CFDF, né, Cadastro Fiscal do Distrito Federal, a gente tem somente um documento, tá? Então, depois no final eu vou deixar um link para baixar um checklist, para que a gente possa, para que vocês possam facilitar o acompanhamento, tá bom? Eu não sei se vai ser um link, eu só vou deixar lá no final do vídeo como se fosse uma imagem, né? Para que vocês possam dar um print. Acho que vai ser a questão da imagem, vai ficar mais fácil, vai ficar porque fica num conteúdo só, não tem que pular depois para outro conteúdo, tá bom? Na hora de editar a gente põe lá no finalzinho como se fosse um checklist, mas vai dar certo. Então vamos lá. Então eu preciso ter o cartão CNPJ, como eu falei, a inscrição estadual, a inscrição municipal e o documento, né? O ato de constituição registrado na junta comercial. Perfeito? Com isso em mãos, eu vou para a regularidade fiscal e trabalhista. Que regularidade é essa? São as certidões. Então eu vou precisar da certidão de regularidade com a Receita Federal, tá? Essa é a mais complicada, que todo mundo, né, os empresários aí e os contadores de plantão, eles têm a maior dificuldade. Porque nessa certidão está incluso o INSS, o recolhimento do INSS mensal, de prolabore, funcionário que seja, e os impostos federais. Então, essa certidão é a mais delicada. Mas se você é um empreendedor que trabalha certinho, com suas contas, tem tudo certinho mensalmente falando, então essa certidão vai sair sem problema nenhum. Tá ok? Tirou essa certidão, aí nós vamos tirar a certidão de regularidade fiscal da Fazenda estadual e municipal. Lembra que eu falei lá atrás que tem que ter inscrição estadual e municipal, dependendo do seu ramo? Então também tem as devidas certidões, tá? Mais uma vez, se for Brasília, somente uma certidão, porque é um distrito, então engloba os dois. Tirando essas certidões, já são duas, né? A gente vai para a certidão negativa trabalhista, que é CNDT, tá? Essa trabalhista, para você ver, para o licitador ver que você não tem pendência nenhuma trabalhista. Já o próprio nome já diz, né? Então, que a sua empresa está correta, você não tem nenhum processo trabalhista. Se porventura teve um processo trabalhista, foi devidamente pago, quitado, né? Chegou a ser um acordo, então a empresa está totalmente legalmente na parte trabalhista. E por último, a certidão de FGTS. Para que também? Se nós temos funcionários, nós temos recolhimento de FGTS. Ah, minha empresa não tem funcionário, como eu faço? Não tem problema, mas sua empresa está devidamente inscrita, então nós vamos entender que tem a certidão também, tá? Agora, se você tem funcionário e não recolhe o FGTS, você está lá gerando os débitos e não está recolhendo, então essa certidão não vai sair, aí vai ser um problema.
Então seriam essas certidões, tá ok? Deu dúvida? Assiste o vídeo novamente. Porque o nosso costume aqui, a gente tenta ser o mais objetivo possível, porque o nosso tempo é curto, né? Profissionalmente falando, de vocês e o nosso. Então a gente tenta fazer um vídeo mais curto, objetivo, para que vocês alcancem. Deu dúvida? Volta lá no início do vídeo. Agora, qualificação econômica financeira. Como é que eu vou fazer isso? Opa, essa questão é no balanço. Já vi muitas empresas perder concorrência, perder por causa do balanço. Você tem que ter devidamente registrado na junta comercial, tá? Como é que é feito esse registro? Gera-se o balanço com suas devidas contas, né? Pode usar as contas padrões para quem é serviço, para quem é comércio. A maioria dos sistemas que na área do contábil, tá? A maioria dos sistemas, ele já vem com o plano de contas correto e você vai fazer os lançamentos. Então, você tem a conta das despesas, você tem as receitas, você tem a tributação, você tem a folha de pagamento, você vai fechar o balanço. Se sua empresa chegou com índice 1, não pode ser menor do que 1. Se você está com índice 1, pelo menos 1, você está no azul, né? Ou no verde. Então você pode participar da licitação, tá? Essa é uma parte um pouquinho mais técnica, né? Talvez você, como empreendedor, não vai ter acesso, mas o seu contador vai ter, tá bom? Então você vai ter que ter o balanço devidamente registrado. Acontece também, tem aqueles empresários que passam o ano inteiro sem enviar a documentação das despesas para o contador, fica assim só mandando a parte fiscal, né? Porque hoje as notas fiscais, o contador acessa lá o XML e pega essas notas, tanto de compra como de venda. Então ele tem acesso a algumas informações, mas tem muitas empresas, a gente aqui na prática, não manda essa documentação das despesas, os outros detalhes para a contabilidade. Aí depois quer que faça correndo, que seja aquela mágica, e não tem mágica, tá? Balanço tem que ser com as informações corretas. Então, o balanço certinho, está oficializado, vai registrar na junta comercial. Já vi muita empresa perder concorrência por causa disso. Então, ter o balanço, não é só ter o balanço ali não, o PDF ali que seja não, tem que registrar na junta comercial. Agora está tendo uma novidade, tá? Que também pode se perder licitação, que é o registro eletrônico, tá? Então, esse registro eletrônico que é o SPED digital, tem que ser feito, mesmo que não tenha obrigatoriedade. Empresas do Simples Nacional não têm obrigatoriedade de ter o SPED contábil. Não tem. Só o lucro presumido e lucro real. Mas o que está acontecendo? Para as licitações, eles estão pedindo esse tipo de encaminhamento dessas informações, para que tenha o livro de abertura e de encerramento. Isso antigamente era o livro Razão e o livro Diário. A gente fazia os livros, imprimia, mandava para a junta comercial, ele físico, parecia uma bíblia, ele físico, registrava-se lá, a junta comercial batia o carimbo, colocava a etiqueta, e a gente pegava esse livro de volta. Numa licitação apresentava esse livro. Então tirava-se ali, digitalizava-se, né, o termo de abertura e o de encerramento, e com isso mostrava-se que de fato aquele livro estava registrado. Hoje não é mais assim. Hoje é eletrônica pelo SPED contábil. Então, mesmo a empresa não tendo obrigatoriedade, tem que ser feito, tá? Então, esse é um ponto importantíssimo para que você não perca licitação. Então, falando da qualificação econômica, desculpa se eu me estiquei um pouquinho, mas aí a gente volta lá nos índices de liquidez, de solvência, que eu falei do 1, tá? Então, seriam esses pontos aí principais. E a qualificação técnica? Como que o licitador vai saber se você pode fazer aquele serviço ou não? Se você tem CRC, se você tem CREA. Se você tem CREA, você já fez algo lá, mesmo pessoa física, você tem, porque quando a empresa é construção civil, a gente tem muitos casos, construção civil, mas quem é o responsável, quem é o engenheiro? Muitas vezes é um sócio ou um funcionário. Ele tem essa especialização técnica, lá no CREA tem esse informativo. Então, ele, como responsável técnico, ele vai apresentar que tem capacidade técnica, intelecto, ele estudou, ele já fez esse tipo de operação, mesmo que física ou jurídica, e ele vai mostrar a capacidade, e nisso é outro ponto que se perde licitação, tá? Isso é muito importante. Então, seria esses documentos. Tem os mais assim mais simplesinhos, que não é sempre que pede, mas pode ser também necessário, que é a declaração de ME e EPP. Isso, onde você consegue essa declaração de ME e EPP? É lá no início, quando você abre a empresa. Então tem lá nos seus arquivos, tá?
declaração de IME ou PP. Se porventura no caminhar da empresa você mudou o tipo, estava em EPP, caiu o faturamento, foi para ME ou vice-versa, você vai ter esse tipo de declaração que você fez lá no registro da junta comercial e você vai anexar o processo, tá bom? E as outras licenças específicas aí é de licitação para licitação, que é sanitário, ambiental, mas sempre, lembre-se sempre, o edital é que manda na licitação. Então vai concorrer a uma licitação, pega o edital, leia, né? Eu costumo falar, estude de fato, pega esse edital e estude. Não deixe assim, não faça aquela leitura dinâmica, aquela leitura rápida, não. Estude de fato, porque aí você vai conseguir fazer, participar de uma licitação e vai sair vencedor. Tá bom? Espero ter ajudado. A gente acaba aqui falando que vai ser rápido, acabou que o vídeo passou aqui acho que de 10 minutos, mas eu creio que vai ajudar muitas pessoas, tá? Conta com a gente aí. Gostou do conteúdo? Se inscreve no nosso canal, acompanha, né? Compartilha, que você nos ajuda para que a gente possa distribuir mais conteúdo assim. E no final é isso, a gente está tentando aqui ajudar, trazer conhecimento, que nunca é demais, tá bom? Obrigado mais uma vez, até a próxima.